Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui às nossas reuniões do pré-natal de alto risco do ano de 2025, hoje com a apresentação de um caso clínico pelas doutoras Emanuele e Gabriela. Emanuele Scarlett, né, Emanuela? Isso. Então vamos lá, meninas, podem começar. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Emanuele. Eu vou começar apresentando um caso clínico e aí depois a Gabi faz uma revisão sobre as arritmias no geral, tá? O caso é da HKPP, de 24 anos, era uma gesta 2A1, era um PNRH em Santa Luzia, e uma paciente com 23 semanas. Ela chegou no pronto atendimento da maternidade com um relato de palpitação e taquicardia que tinha começado na manhã daquele dia e tinha uma duração aproximada de 4 horas ao acordar. Então, ela acordou com essas palpitações. Ela chegou a aferir a frequência cardíaca e deu 180 batimentos no domicílio. Mas ela não tinha queixas de dispneia, dor precordial, dor torácica, não tinha desmaiado, sensação de lipotímia, nem nada do tipo. E ela estava fazendo uso somente do sulfato ferroso, 40 miligramas. Durante o exame, a paciente estava estável, hidratada, curada, sem nenhum outro sinal diferente. A frequência cardíaca dela, durante o exame físico, estava 193 batimentos, mas a PA 103 por 63, saturando bem. Tentaram fazer uma ausculta cardíaca, mas que identificar sopros ou qualquer outra alteração, mas estava dificultado por causa dessa taquicardia evidente. Exame obstétrico, tudo normal. E a frequência do neném estava 158. Aí pediram uma avaliação da clínica médica no pronto atendimento e também um eletro de uma vez. De história pregressa dessa paciente, ela falou que já tinha feito um estudo eletrofisiológico na infância, por cateterismo, e foi diagnosticada com uma taquicardia paroxística noturna, com QRS alargado. Foi feita uma ablação em 2009, realizou um curto período de acompanhamento com a cardiologia, fez uso de amiodarona por menos de um ano, depois perdeu o segmento. Somente que em dezembro de 2024, ela voltou a ter esses sintomas semelhantes. Então, ela relatou que ela começou com taquicardias, cada vez com intervalo um pouco maior, mas que duravam menos de 2 horas, que melhoravam espontaneamente, autolimitados. E ela já tinha esse hábito de sempre olhar a frequência cardíaca, por causa desse diagnóstico prévio de taquicardia paroxística. Ela chegou a procurar o Hospital Sofia, relatado que ela tinha uma arritmia mesmo, eles olharam o histórico dela e foi liberada, depois de um período de observação. Ela trouxe alguns exames também que ela já tinha feito, ela fez um Holter que mostrava o intervalo PR curto, com uma onda delta no traçado e uma frequência variando de 55 a 146. Tinha um eletro durante a crise de taquicardia, que mostrava uma taquicardia com reentrada atrioventricular, antidrômica. Tinha outro eletro normal, mostrando essa onda delta com QRS de 80 milissegundos. E tinha um eco, uma fração de ejeção preservada, com regurgitação mitral leve e tricúspide moderada. Então, a avaliação da clínica médica avaliou a paciente, fez todo o exame físico, realmente ela ainda estava com um ataque cardíaco durante a avaliação deles, e eles olharam um eletro. Eu não consegui foto exata do eletro dessa paciente, mas aí eu peguei uma foto parecida na internet. Eles diagnosticaram, levantaram uma hipótese diagnóstica, né, de taquicardia paroxística supraventricular, discutiram com a unidade coronariana, e aí eles optaram pela internação, para compensação do quadro, para observação e melhor investigação, e já começaram o metoprolol 25 miligramas 2 vezes ao dia, de 2 em 2. Aí essa paciente ficou internada do dia 19 ao dia 21, sendo acompanhada pela cardiologia que manteve esse metoprolol. E sugeriram um novo estudo eletrofisiológico. Aí chamaram a equipe da ritmologia também. Pela avaliação da ritmologia, eles diagnosticaram que talvez seria uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ela foi admitida num contexto da taquicardia, mas que caracterizava mais como essa síndrome. Sugeriram de começar a propafenona de 150 mg BID e manter o metoprolol, que ela já estava em uso.
Eles sugeriram também fazer uma nova ablação dessa via acessória, dessa reentrada ventricular, e só que tinha um risco de radiação durante a gestação e tudo, e como a paciente antes não estava em uso de nenhuma medicação, eles optaram para deixar isso para pós-gestação e depois que ela ficasse um período usando esses remédios de controle, que são a primeira escolha. Ela evoluiu bem durante a internação, durante esses dias, não teve novos episódios, conseguiu se adaptar bem à medicação, não teve síncope, dispneia, dor torácica, nada do tipo, só que achava algumas palpitações, mas não era nada muito significativo. Então, ela recebeu alta no dia 21 com essa medicação, a propofenona de 150 BID e um metoprolol de 25 miligramas BID. Pós-alta, essa paciente já retornou para a gente no PNAR, não teve novas queixas nem de taquicardia, nem de palpitações. Então, a gente continuou o segmento habitual. E ela retornou também para a doutora Cláudia, na cardiologia, que ela solicitou um novo eco, um dímero D e um proBNP, e manteve as medicações já prescritas na alta e agendou um retorno para ela. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco sobre a abordagem, uma discussão clínica aí das arritmias na gestação. E primeiro, para a gente introduzir aí o assunto, a gente falar um pouco das adaptações fisiológicas da gravidez, mas que muitas vezes essas adaptações fisiológicas podem ser um precursor, um estímulo para o início das arritmias na gestação, mesmo aquelas pacientes que não tenham nenhuma doença congênita prévia, nenhuma cardiopatia estrutural prévia. A gente sabe algumas das adaptações fisiológicas que podem contribuir para isso. É um aumento da frequência cardíaca entre 10 a 15 batimentos por minuto no repouso, um aumento do volume cardíaco e da pré-carga, uma anemia fisiológica e até também, consequentemente, um aumento do volume plasmático. E aí, consequente a isso, um dos mecanismos aí que podem levar às arritmias é uma condução lenta do estímulo elétrico cardíaco, as mudanças hormonais e autonômicas que existem na gestação, esse estiramento do miocárdio que promove uma maior sensibilidade a esses gatilhos arritmogênicos. Bom, agora introduzindo aí essas arritmias na gestação, é a complicação cardíaca mais comum com ou sem uma doença estrutural prévia, mas a boa notícia é que a maior parte delas são benignas. E das arritmias, a gente tem a divisão das bradiarritmias e as taquiarritmias. As bradiarritmias, elas têm uma prevalência mais baixa, têm um resultado mais favorável e geralmente elas não estão associadas com doença de base. E a principal delas, que é a bradiarritmia sinusal, ela vai estar mais presente no pós-parto e não muito durante a gestação e durante o pré-natal, até porque durante a gravidez a gente tem esse aumento fisiológico dos batimentos de 10 a 15 batimentos por minuto. E nas taquiarritmias, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre os principais tipos, como a fibrilação atrial, a taquicardia paroxística supraventricular, que foi o caso da nossa paciente, e falar rapidamente também um pouco da taquicardia ventricular, que são as três mais prevalentes. Bom, começando a falar aqui brevemente sobre as bradiarritmias. Os sintomas são bem inespecíficos, então uma lipotímia, tontura, fadiga e até uma síncope, que podem se confundir aí com os sintomas do pós-parto, que, como eu falei, a principal delas é a bradicardia sinusal, e ela está mais presente no pós-parto, e ela é caracterizada quando a paciente tem uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. O tratamento também não está indicado para todos os casos. Se for realmente uma bradicardia sinusal, é só acompanhar, isso pode voltar ao normal aí depois de 6 semanas pós-parto. Mas se a paciente persistir com uma frequência cardíaca abaixo de 45 e 40 batimentos por minuto, associada a alguns sintomas, pode ser necessário o uso da atropina. E se persistir com uma frequência cardíaca severa, ou então associada a alguns tipos de bloqueio, pode ser necessário também a implantação do marca-passo. Bom, agora falando um pouco da avaliação clínica laboratorial das pacientes que apresentarem alguma arritmia.
Sempre importante checar o histórico completo e avaliação clínica dela, então ver se ela já tem alguma condição pré-existente, porque pacientes com doenças cardíacas estruturais prévias têm mais risco de desenvolver arritmias durante a gestação. Investigar a fundo a sintomatologia, a gravidade da repercussão clínica, então o tratamento, a gente vai falar mais adiante, vai mudar completamente se a paciente chega instável hemodinamicamente ou estável hemodinamicamente na admissão. Sempre solicitar o eletro, é o primeiro exame que a gente vai fazer, porque ele que vai diferenciar essas arritmias que são malignas ou benignas, detectar a doença cardíaca estrutural, então sempre vai ser necessário o ecocardiograma dessas pacientes, porque a chance de recorrência e o prognóstico desses pacientes também está muito associado a ter uma doença estrutural de base. E se for indicado, né, se for necessário uma extensão propedêutica, vai ser solicitado o Holter de 24 horas. Além disso, é muito importante a gente sempre descartar distúrbios tireoidianos, então sempre ter avaliação dos hormônios tireoidianos dessa paciente e sempre descartar causas pulmonares, então o edema agudo de pulmão e principalmente o TEP, que está muito presente aí no parto e no pós-parto. Então, acho que o principal recado que fica é quando o paciente chega com alguma alteração, né, arrítmica no pronto atendimento, primeiro sempre fazer uma avaliação clínica dela, identificar se ela está instável ou estável hemodinamicamente, e depois o segundo exame vai ser sempre o eletrocardiograma. Falando um pouco da prevalência agora das taquiarritmias, entrando dentro das taquiarritmias, a fibrilação atrial, a prevalência de mais ou menos 27 casos a cada 100 mil gestações, e a taquicardia supraventricular, 24 casos a cada 100 mil gestações. Então, ainda não são tão frequentes assim como a gente imagina. Agora, se a paciente já teve alguma arritmia prévia à gravidez, ela tem 44% de chance de recorrência durante a gestação desses sintomas. Quais são os riscos maternos, né, associados aí à gestação e às arritmias? Então, existe sim um aumento da mortalidade, principalmente a fibrilação atrial e a fibrilação ventricular. E esse aumento da mortalidade vem porque são as taquiarritmias mais associadas, que podem levar o paciente a uma instabilidade hemodinâmica. Então, elas estão associadas sim, ao aumento da mortalidade. A instabilidade hemodinâmica, como eu relatei, isso acontece secundário a uma resposta ventricular rápida, e também existe o risco maior de morte súbita e eventos cardíacos no pós-parto, principalmente miocardiopatia periparto, pós-parto. E esse risco se aumenta quando o paciente tem associado a síndrome do QT longo ou a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é o caso da nossa paciente. Então, está associado ao aumento do risco da morte súbita, que é um fator importante da gente ter em mente. Agora, entrando um pouco, falando sobre cada uma delas, a taquicardia paroxística supraventricular, que é o caso da nossa paciente também, é uma taquicardia por reentrada nodal e reentrada ventricular. 15% dos casos estão associados a cardiopatias estruturais, então por isso é importante a gente investigar sempre. Os sintomas são inespecíficos, então elas vão vir com palpitações, uma pré-síncope, dispneia, dor torácica, que podem se confundir aí com os sintomas fisiológicos da gravidez e geralmente tem a característica de ter um início abrupto. Então isso pode diferenciar de outras taquiarritmias. Algumas consequências, aumento da morbidade materna, parto cesárea, baixo peso ao nascer e parto prematuro. Mas existe um certo viés aí nessas consequências, porque muitas vezes é indicada uma interrupção precoce da gravidez, ou ali por volta de 37 semanas, com medo de como vai ser as consequências durante a gestação, com medo de levar essa gestação adiante. Então, eles até falam que existe esse conflito aí em relação a essas informações. E são mais graves, né, se associadas à cardiopatia estrutural. Agora, falando um pouco do tratamento da taquicardia supraventricular. Então, a primeira coisa, indicar as manobras vagais, são a primeira linha de tratamento para esses pacientes. Se refratário, está indicada a adenosina venosa. A adenosina é eficaz em 90% dos casos e é uma medicação segura na gravidez. Então, ela tem um efeito, ela tem uma ação rápida na corrente sanguínea, ela não permanece muito tempo no organismo, então ela tem segurança na gestação. E os beta-bloqueadores venosos, que são segunda linha e têm seu uso um pouco limitado na gravidez. E se for necessário,
a cardioversão elétrica também está indicada. Em caso de instabilidade hemodinâmica, o que é mais raro em caso de taquicardia supraventricular, está indicada a cardioversão elétrica de imediato, antes dessas medidas. Agora, falando um pouco do tratamento crônico da taquicardia supraventricular, a gente tem de primeira escolha os beta-bloqueadores, exceto atenolol e verapamil, que são contraindicados na gravidez ou não recomendados, e temos também os antiarrítmicos. Então, a flecainida, propafenona e o sotalol, a propafenona é a medicação que a nossa paciente está usando, e são indicados geralmente em casos refratários. Mas tem uma preferência em usar os antiarrítmicos em casos de síndrome de Wolff-Parkinson-White associada, como é o caso da nossa paciente, que está usando tanto um beta-bloqueador quanto o antiarrítmico. E, se necessário, se refratário, há também a indicação de ablação por catéter. E, então, foi até pensado, cogitado ser indicada, né, a ablação por catéter para a nossa paciente, mas no momento que ela poderia fazer essa ablação, ela já não estava mais com sintomas, então já não foi mais considerado tratamento refratário. Agora, falando um pouco da fibrilação atrial, que é a mais prevalente atualmente na gestação, e está tendo uma prevalência cada vez mais crescente por conta do aumento da idade materna durante a gravidez e as comorbidades associadas aí das pacientes. Tem um risco aumentado de uma embolia sistêmica e alterações hemodinâmicas, então de entrar numa instabilidade hemodinâmica, e tem uma associação frequente em gestantes que já são previamente cardiopatas. Sintomas também bem específicos, muito similares à taquicardia supraventricular, então é difícil fazer o diagnóstico diferencial somente pelos sintomas. Os sintomas vêm mais para a gente desconfiar e iniciar a propedêutica para os pacientes. Em relação ao tratamento da fibrilação atrial, geralmente é muito similar à paciente não grávida, não há muita diferença. A principal diferenciação é em caso das pacientes que tiverem indicação de anticoagular. A anticoagulação na gestação, como a gente sabe, a preferência é pela heparina de baixo peso molecular, mas o restante tende a ser bem similar às pacientes não grávidas. A única diferenciação é que a gente tende a ter mais, usar medicações antiarrítmicas, então ter mais um controle do ritmo do que um controle da frequência na gravidez, ao contrário de fora da gravidez. Então, a primeira coisa do tratamento agudo da fibrilação atrial é averiguar a estabilidade hemodinâmica. Se o paciente estiver instável hemodinamicamente, já está indicada a cardioversão elétrica. Se estável, a gente pode fazer ou o controle da frequência ou o controle do ritmo. Então, o controle da frequência pelos beta-bloqueadores, a única que deve ser evitada é a amiodarona. E o controle do ritmo é feito com as medicações antiarrítmicas que a gente já havia citado também anteriormente. No tratamento crônico da fibrilação atrial, então, como eu falei, há uma preferência do controle do ritmo na gestação, então, o sotalol, propafenol, então, são todas medicações que a gente pode usar na gravidez, não existe também contraindicação. E o controle da frequência com beta-bloqueadores, digoxina e verapamil em segunda linha, porque o verapamil também não é uma escolha na gravidez. Falando rapidamente das medicações que são seguras na gestação, porque a gente tem muito medo do uso dessas medicações na gestante, mas tanto a adenosina, que é para tratamento de casos agudos, quanto o metoprolol, bisoprolol, propanolol, são medicações seguras, até a digoxina. Algumas que a gente tem que usar com cautela, né, que ainda tem alguns dados limitantes, são os controles, os antiarrítmicos, como a propafenona, diltiazem, sotalol, e as que são realmente contraindicadas é o atenolol, ivabradina e a amiodarona. A amiodarona é uma medicação muito usada no tratamento da fibrilação atrial para pacientes não grávidos, então na gestação tem essa particularidade. E agora falando por último da taquicardia ventricular. Ela tem uma incidência rara durante a gestação, é mais comum também em pacientes que têm alguma cardiopatia prévia. Então, o diagnóstico é pela avaliação do eletro e do eco, para identificar também uma causa estrutural. Então, segue aquela mesma linha de raciocínio que a gente teve anteriormente. As manifestações clínicas também são inespecíficas, são palpitações, dispneias, pré-síncope, síncope, e tem um risco já mais aumentado da morte súbita quando está presente. O tratamento agudo vai ser a cardioversão elétrica também sem estabilidade e pode usar, em caso de estabilidade, a lidocaína ou sotalol venoso.
O tratamento crônico também segue mais ou menos a mesma linha. Então, o beta-bloqueadores são a primeira escolha, e se for refratário, a gente pode colocar o CDI, mas em alguns casos selecionados. Agora, falando um pouco, pensando no planejamento do parto, né, dessas gestantes com arritmias. Então, quais são aquelas gestantes que a gente pode classificar como baixo risco dentro, né, das arritmias, né, no momento do parto? Então, a taquicardia supraventricular, fibrilação atrial estável e a taquicardia ventricular idiopática, elas são consideradas baixo risco. De risco moderado, as taquicardias ventriculares instáveis ou taquicardia ventricular em paciente que já tem uma cardiopatia estrutural prévia, então isso é fundamental. E as que têm um risco elevado é a taquicardia ventricular instável, torsar depois e o síndrome do QT curto. Então, todas as pacientes que têm um risco maior de morte súbita, a gente sabe também que elas têm um risco maior no momento do parto. Não existe uma recomendação específica para essas pacientes na hora do parto. Então, se elas têm que ser monitorizadas com fazer eletrofrequência, com frequência, elas têm que estar monitorizadas durante o parto. Não existe essa recomendação, vai mais pelos sintomas ou pela clínica da paciente. E a via de parto pode ser obstétrica, não tem nenhuma contraindicação. E é isso. Ok, muito obrigado, meninas. Vocês fizeram uma bela revisão aí do caso, né? Esse é daqueles casos que a gente traz porque é importante que todos nós saibamos como prestar esse primeiro atendimento para essas gestantes, né? Porque muitas vezes a gente vai estar lá no plantão e vai chegar uma paciente com uma arritmia na gravidez. Então, em princípio, a gente não desesperar e saber quais medidas adotar, né? Saber quais essas arritmias são mais graves, quais são mais simples, para saber o grau de urgência que a gente tem que ter para chamar o cardiologista, chamar o clínico para dar o suporte, né? Mas vocês viram que o caso aí da nossa paciente, a taquicardia supraventricular, até um caso de, teoricamente, fácil condução, né? E resolução fácil. Pode parar a sua apresentação aí, Manuel. Vou tirar aqui. Bom, então o objetivo era mais esse, era ilustrar com o caso real, né, o que a gente tem que tomar de conduta aí, de primeira conduta nesses casos. Queria abrir para se alguém quiser fazer algum comentário, o pessoal que está assistindo. É um caso que teve um desfecho bom, né, ela ainda está em evolução, mas em princípio está sob controle, a gravidez está evoluindo bem. Aquilo que a Gabriela falou também, são pacientes que a gente vai ver com mais frequência porque o cuidado clínico está melhorando, elas estão chegando numa idade reprodutiva ou numa idade que tenha a comorbidade junto com a gravidez mais frequentemente, então é mais provável da gente ver esse tipo de caso. Bom, então foi uma boa primeira reunião do ano, né? Semana que vem a gente volta com o artigo, que vai ser a Aline junto com a professora Zilma que vão apresentar, elas até já me enviaram, então vou passar para vocês logo a seguir e a gente retoma então semana que vem. Então, obrigado a todos, boa noite.